Tem coisas em jogar de madrugada que ninguém fala. E não é sobre o horário, é sobre a sensação que só quem passou horas jogando quando todo mundo dorme conhece. É diferente, é mais intenso, mais profundo. Durante o dia, o jogo parece uma atividade entre tantas outras, mas quando a casa fica silenciosa e a cidade desacelera, tudo muda. O controle na mão, a luz da tela, o som do jogo, de repente, nada mais importa além daquele instante. Jogar de dia está cercado por distrações. O celular vibra, alguém passa, uma mensagem chega, o mundo continua e você precisa dividir a sua atenção entre tudo. Mas à noite, quando tudo silencia, o jogo ganha espaço. Ele não é apenas entretenimento, ele se torna quase uma companhia, um lugar onde você consegue se concentrar de verdade, sentir cada detalhe e perceber coisas que de dia passariam despercebidas. E é exatamente isso que vamos explorar hoje, nesse vídeo. Eu quero te mostrar o que muda de verdade quando você decide jogar enquanto o mundo dorme. Não é sobre truques ou dicas técnicas, nem sobre qual jogo é melhor. É sobre a experiência, sobre como a madrugada transforma cada momento dentro do jogo, sobre aquela sensação que só quem já ficou horas acordado com o controle na mão conhece. Se você já se pegou jogando sozinho enquanto a cidade inteira dormia, vai se identificar. E se nunca viveu isso, vai entender o que está perdendo. Então fica comigo, porque o que vem a seguir é sobre mais do que jogar. É sobre sentir cada instante da madrugada de um jeito que ninguém te contou antes. Se curtiu esse tema, desce aqui embaixo, deixa o teu like para ajudar a divulgar e entregar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que tá por vir. Fala galera, eu sou o Mikael e você está no Reinado Games. A madrugada tem algo que o dia simplesmente não consegue oferecer. Quando tudo ao redor silencia, a casa, a rua, a cidade inteira, você percebe que o mundo desacelerou. É um contraste nítido com o dia, quando tudo parece correr contra o tempo, cada som competindo pela sua atenção. À noite, esse silêncio te envolve, quase te abraça, e de repente o jogo não é apenas algo que você faz, ele é o centro do seu momento. E o mais curioso é que, sem ninguém interrompendo, cada detalhe ganha peso. Não tem telefone tocando, não tem barulho lá fora, ninguém pedindo nada, é só você e o jogo. E essa sensação de exclusividade é quase mágica. É como se, por algumas horas, o mundo tivesse apertado o botão de pausa e te deixado ali, completamente presente, totalmente imerso. É nesse ambiente que a experiência muda. O som da música, os passos de um personagem, a luz da tela, tudo parece ganhar outra dimensão. Não é só o jogo que se destaca, é o momento em si. E isso é o que transforma qualquer partida comum em algo que realmente fica na memória. Jogar de madrugada não é só jogar, é sentir, perceber e viver cada detalhe como se o mundo inteiro tivesse desaparecido ao seu redor. O interessante é que o jogo em si não mudou. A tela continua a mesma, o controle continua nas suas mãos, os personagens continuam seguindo as suas rotinas, mas algo dentro de você já não é mais o mesmo. Quando a madrugada chega, você percebe que a sua atenção e seu foco também mudam, sem distrações ao redor. Cada detalhe do jogo parece mais claro, cada som mais perceptível e cada movimento mais significativo. É como se o próprio jogo ganhasse vida diferente, porque você está diferente. Você passa a perceber coisas que de dia simplesmente não notaria. A forma como a luz bate em um cenário, a cadência dos passos de um inimigo, até pequenas nuances na história ou na música que passam desapercebidas quando a mente está cheia de ruídos externos. E é justamente essa abertura que transforma a experiência. Você não está mais apenas jogando, você está vivendo o jogo. Sua presença, sua atenção e a sua percepção fazem toda a diferença. É nesse momento que começa a surgir a imersão verdadeira, aquela que faz cada partida valer por algo mais do que só passatempo. É na madrugada que a experiência do jogo realmente muda de dimensão. Cada som, cada efeito, cada detalhe que de dia passaria despercebido parece se destacar sozinho. Você começa a ouvir os passos mais leves, os ecos em uma caverna distante, até o sussurrar da chuva que cai em outro canto do mapa. Cada nota da música se intensifica, cada melodia toca de um jeito que parece quase pessoal, como se o jogo estivesse conversando diretamente com você. E não é só o som, os cenários, a iluminação, o movimento dos personagens
personagens, tudo ganha outra vida. Aquela gameplay que de dia parecia só mais uma missão, à noite se transforma em algo mais envolvente, mais profundo e mais significativo. O controle na mão deixa de ser apenas um instrumento e passa a ser uma extensão do seu corpo, como se cada comando fosse natural, quase instintivo. É nesse estado que a imersão acontece de verdade. Não é apenas sobre jogar, é sobre sentir o jogo, perceber cada nuance, cada detalhe, cada atmosfera criada pelo desenvolvedor. A Madrugada cria um espaço único, onde a experiência se torna mais intensa, mais rica, mais memorável. E é essa sensação que faz você entender por que algumas partidas à noite ficam gravadas na memória para sempre. O que torna a Madrugada ainda mais especial não é só o silêncio lá fora, é também o silêncio que ela cria dentro da gente. Quando a casa fica quieta, a rua desacelera e o mundo lá fora dorme, a mente também parece acompanhar o ritmo. Os pensamentos sobre trabalho, mensagens, contas ou compromissos perdem a força. De repente, tudo o que importa é o que está na sua frente, o que está acontecendo naquele momento dentro do jogo. E aí você percebe como o tempo começa a se comportar diferente quando joga de madrugada. As horas passam sem que você realmente perceba. Você olha para o relógio e de repente já se passaram 2, 3, 4 horas. Mas ao mesmo tempo, parece que o tempo passou devagar demais. É como se a madrugada escorresse entre os dedos, silenciosa, discreta, mas deixando cada segundo marcado na memória. O mais curioso é que esse efeito não acontece apenas no relógio, mas em como você sente cada momento. Pequenos detalhes ganham mais atenção, pequenas conquistas parecem maiores e cada som do jogo parece ocupar mais espaço na sua mente. Você não está correndo atrás de nada, não está tentando preencher o tempo, está simplesmente existindo naquele instante. E então, lá fora, o céu começa a clarear. A escuridão da madrugada encontra os primeiros tons de azul do amanhecer, e você percebe que viveu uma experiência inteira sem nem perceber. Esse momento marca uma transição natural. Não é só o fim da madrugada, é um instante em que você começa a refletir sobre tudo que viveu, tudo que sentiu, e como essas horas vão ficar na memória de um jeito que nenhuma outra parte do dia consegue. E mesmo vivendo uma madrugada assim, muita gente sente aquela pontada de culpa. Perdi a noite, dizem alguns. A ideia de que você deveria estar dormindo, produzindo, fazendo algo considerado útil, bate forte. A pressão por produtividade parece se estender até para o tempo em que você dedica ao lazer. E de repente você começa a se comparar com o que os outros estão fazendo, como se estivesse ficando para trás. Mas será que você realmente perdeu alguma coisa? Será que essas horas de silêncio, de presença, de imersão e de conexão consigo mesmo têm algum valor menor do que qualquer outra tarefa que poderia estar cumprindo? A verdade é que não. Esse tipo de culpa é imposto, é externo, e muitas vezes nos impede de valorizar o que realmente importa. O momento em que estamos vivendo e a experiência que ele nos proporciona. A verdade é que essas madrugadas nunca foram tempo perdido. Cada hora passada ali com o controle na mão, cada detalhe percebido, cada sensação vivida tem um valor que nenhum relógio consegue medir. Não se trata apenas de descanso físico, de dormir ou repousar o corpo. É um descanso emocional, um tempo dedicado para você se reconectar, para respirar, para sentir cada instante, sem pressa. E é exatamente isso que faz a diferença. Enquanto o mundo parece correr atrás de produtividade, essas horas ganham significado justamente pelo simples fato de existirem. Um momento tranquilo, uma vitória no jogo, uma cena que te marcou, ou até apenas o som do vento virtual no cenário. Tudo isso se acumula na memória de um jeito que nunca será esquecido. Nem todo o tempo precisa render no sentido tradicional. Às vezes o que realmente importa é como você se sente enquanto vive o momento. E é isso que torna a madrugada tão especial para quem joga. Ela transforma simples horas em experiências que ficam, em memórias que a gente carrega, em momentos que valem mais do que qualquer obrigação. No fim, os jogos acabam, mas as sensações ficam. Você pode até esquecer qual missão completou ou qual fase passou, mas nunca vai esquecer a madrugada. Aquele silêncio, aquela presença, a forma como cada detalhe parecia tocar só em você. Isso permanece. E quando o céu começa a clarear, a luz do amanhecer entra pela janela como um lembrete silencioso. Algo importante aconteceu ali. Não foi apenas entretenimento, não foi apenas uma partida, foi uma experiência. Um momento que marcou, que valeu e que ficou. Videogames são mais do que passatempo. Eles são lugares onde sentimos, aprendemos, nos conectamos e vivemos outras vidas, mesmo que por algumas horas. E é isso que torna cada madrugada jogando tão especial. É simples, é sincero e é eterno na memória de quem viveu. Mas e você? Já viveu uma madrugada assim, completamente imerso em um jogo enquanto o mundo dormia? Conta pra gente nos comentários como foi a sua experiência, porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso. Mas é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se curtiu esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve, deixa teu like e clica em um desses que tá aparecendo na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.